Paz do Senhor! Eu sou o pastor Gessé, eu faço parte do projeto Palavra Andada e eu quero fazer uma pergunta para você. Você já leu isso aqui? Provavelmente você já leu, mas geralmente nós lemos isso fora do contexto. O que lemos e que nos é importante é isso aqui, ó. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É a primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7. Esse texto é maravilhoso, ele nos dá condições de trabalhar e enfrentar e confrontar um dos maiores problemas dos nossos dias, a ansiedade. Geralmente, sofremos pela ansiedade, padecemos pela ansiedade, nos tornamos vítimas da ansiedade. Por quê? Porque nós temos dificuldade de abrir mão desse sentimento acachapante que nos promove na mente o dia futuro, quando na verdade nós deveríamos viver o presente. É óbvio que eu não estou falando de organização. Eu estou falando de quando você olha para o inevitável, para o inviável, para o impossível e sofre com isso. Mas se é impossível, o que eu faço? Confia no Senhor. Se é inevitável, o que eu faço? Enfrenta. E se é inviável, o que eu faço? Aguarde o tempo. Quem sabe as condições da vida lhe prepararão os caminhos e você conseguirá passar. Mas a fala de Pedro é poderosa. Ela está dizendo que você deve pegar essa ansiedade que Hernandes Dias Lopes diz que a ansiedade é algo que nos sufoca e nos tira o ar. Se nos tira o ar, nos rouba a força. Com isso, meu irmão, a ansiedade não te ajuda em nada. Este sentimento que tem lhe roubado o futuro de paz não está te ajudando em nada. O que você deve fazer? Confiar no Senhor. Me lembro de um tempo em que fui orar por uma pessoa e ficou estranho, porque no meu espírito eu senti um desejo muito grande de liberar uma palavra. E eu não sabia. Porque geralmente nós já estamos envolvidos em um cordel onde as palavras que as pessoas querem ouvir é prosperidade, riqueza, bênção, fartura. Mas na verdade o Espírito de Deus comunicou ao meu espírito que eu deveria liberar sobre a vida dela uma palavra. E a palavra foi aquela que o apóstolo Paulo disse: o Deus de paz te guardará. A paz de Deus excede todo entendimento. Quando você abre mão da paz para viver a ansiedade, você corre riscos terríveis. Qual é o meu conselho para você? Preste atenção no contexto. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Deus, em tempo oportuno, vos exalte. E aí, vírgula, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. O que Pedro está dizendo é o seguinte, que você, como eu, precisa ser enriquecido de bênção, ser abençoado. Mas, qual é a proposta? Ele está dizendo que as tuas ansiedades, elas não devem ser jogadas para cima da esposa, do esposo, dos filhos, da mãe, do pai, da noiva, da namorada, do patrão, da empresa. Não. Você não deve olhar para as pessoas e esperar que eles resolvam. Não. Pegue esse sentimento de inquietação, pegue esse sentimento de dúvida, pegue toda essa condição de realização, de superação e coloque aos pés do Senhor. Pegue tudo isso, sabe o que eu quero? Vou dar exemplo para você, porque é a melhor maneira de fazê-lo. Eu acabei de chegar de uma viagem com a minha esposa, com a Paty, e vocês devem ter acompanhado, e é muito interessante como o GPS nos ajuda e como o GPS nos incomoda. Nós vínhamos na viagem, dirigindo, e a nossa preocupação estava exatamente aqui, ó. Precisamos chegar, temos um tempo para chegar, temos um compromisso para cumprir. E aí então a gente olhava para aquele númerozinho que aparece embaixo do GPS. Previsão de chegada, quilômetros que faltam. E eu ficava definitivamente agoniado, porque eu olhava a quilometragem. Na quilometragem dizia 781 quilômetros. Mas o tempo dizia que eu ainda ia demorar 9 horas para chegar. Aquilo era muito perturbador. E você quer que eu te diga a real?
9 horas foi pouco. Por quê? Se a quilometragem, uma vez que você mantém a rotina, a ideia de 100 km onde pode, 110, essa rotina de velocidade, nós não fizemos nenhuma loucura, viemos normal. Mas quando eu divido o processo de quilometragem por horas percorrida, 9 horas e pouco é muito. Quando, na verdade, eu percebi que a minha ansiedade, ela era desnecessária. Cheguei exatamente dentro da previsão do GPS e eu me lembro, vou dizer para vocês, saí de Toledo e no GPS estava dizendo que às 16h30 do horário de Mato Grosso do Sul nós chegaríamos. Na verdade, nós chegamos às 18 horas. Tá entendendo? Porque ele não computou esse período, mas nós tivemos que parar, tivemos que almoçar, parar, tomar um cafezinho. E aí, conclusão, eu, que comecei em Toledo ansioso para quebrar aquele horário e chegar antes, perdi. Mas o que é bom? Cheguei, chegamos, foi uma bênção a viagem, Deus nos abençoou, nos arrumamos e fomos para uma palestra gloriosa na igreja do Guanandi falar contra o processo de depressão. Então, ansiedade é um instrumento que te assola e que pode tornar depressivo. Mas a solução é essa. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Qual que é o contexto? Aceite a direção de Deus. Aceite que você está limitado pela vontade de Deus. Pare de ficar querendo se sobrepor às circunstâncias e confia no Senhor. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus ajudar você, deixa Deus direcionar os seus passos, porque o que está determinado vai acontecer. Deus abençoe. Eu sou o pastor Gessé, fazemos parte do projeto Palavra Andada e você deve se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir. Toca o sino, como diz o Cadu. Abraço.